Bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje vou falar sobre sociedades secretas. A pedido de algumas pessoas, trago aqui a obra A História das Seitas e das Sociedades Secretas. Portanto, A História das Seitas e das Sociedades Secretas, escrito por dois jornalistas e historiadores, Bernardo Michal e Jean Reinalde, que são dois franceses, que escreveram esta obra muitíssimo interessante sobre, portanto, sociedades secretas e seitas, mas principalmente sobre sociedades secretas, esotéricas e políticas. Porquê falar sobre isto? Sobre este tema e trazer aqui este livro? Bom, no meu canal tenho alguns vídeos sobre o estudo de sociedades secretas que podem procurar, não é? Inclusive, quando eu fiz aquela série dos 6 vídeos sobre a história da Nova Ordem, em que eu falei principalmente dos Illuminati e de uma série de sociedades secretas, partindo do primeiro vídeo até ao último, número 6, fiz, portanto, a história inteira a nível cronológico, no espaço e no tempo, das várias sociedades secretas que foram surgindo. E, inclusive, num dos vídeos eu mostrei, não é? Com uma quantidade de outros livros, mostrei também aqui esta obra, e hoje volto aqui a apresentar derivada da importância deste livro. E nós vamos ver porquê. Numa altura em que fala-se cada vez mais de que muitos políticos a nível internacional e também a nível nacional, estariam envolvidos em várias sociedades, desde sociedades conhecidas como o Bohemian Club, não é? Nos Estados Unidos, o Skull and Bones também, nos Estados Unidos, a própria maçonaria, franco-maçonaria, e muitas outras sociedades em que vários políticos estariam ligados. E nós temos hoje que levar isso de uma forma séria. Porquê? Porque muitas vezes, isso são coisas a nível sincrético, são coisas dos mistérios, são coisas até conspirações e das teorias das conspirações, não é? Mas nós temos que perceber que ao longo da história, por exemplo, a própria Revolução Francesa mostra isso, em 1789, a importância que tiveram as lojas maçónicas e a importância que o mundo político hoje cada vez mais presta, o alto mundo político, estou a falar do mundo político e da finança, cada vez mais presta uma grande importância nestas sociedades, em fazer parte dessas próprias sociedades. Ainda há bem pouco tempo em França, o recente caso do presidente Emmanuel Macron, que teria surgido numa conferência, num vídeo, com uma t-shirt da Bohemian Club, não é? Dando a entender que fez parte de algumas reuniões desta sociedade, não é? Que é uma sociedade secreta, não é? Digamos assim, é considerado uma das sociedades secretas, e há muito mais. E a importância que isso tem nos políticos. Daí a importância que nós temos em que estudar estas sociedades. Por exemplo, nós em Portugal, quando falamos na carbonária, temos que perceber o que é a carbonária, qual foi a história da própria carbonária, sua influência na maçonaria portuguesa. Tentar entender todas essas coisas leva a um estudo minucioso, um processo bastante demorado. E este livro aqui faz um resumo bastante interessante sobre estas sociedades. E nós vamos ver, portanto, vamos então tentar ver o conteúdo do livro. Portanto, o conteúdo do livro tem duas partes. O livro é dividido por duas partes, em que temos as sociedades de carácter religioso e filosófico, e depois, na segunda parte, as sociedades secretas a nível político, portanto, sociedades secretas políticas. E podemos ver, então, as sociedades, na primeira parte, as sociedades de carácter religioso ou filosófico, temos a introdução, a origem das seitas e das heresias, as seitas da antiguidade, pagãs, as seitas
emanadas da Bíblia, e temos uma série de grupos a nível de história, não é, que apareceram no espaço e no tempo, como os Assideus, os Saduceus, os Fariseus, os Essénios, as seitas da cristandade antiga, os manicaístas, os cátaros, os templários, as seitas do Islão, da própria religião do Islão, os xiitas, islamitas, os axiitas, os assassinos, os drusos, os sufistas, as seitas do Extremo Oriente, o Amidismo, o Zen, as sociedades secretas chinesas, como os Boxers, os Lotus Brancos, a Triade, e depois as seitas da Igreja do Oriente, como os Velhos Crentes, os Sabatistas Salteadores, os Clistes, os Durcores, que são nomes assim um pouco mais complicados. E depois passamos para a segunda parte, onde temos, portanto, ainda temos uma parte sobre as seitas derivadas, portanto, do cristianismo, os anabatistas, os quarkas, os exército de salvação, os mormon, os adventistas, os testemunhos de Jeovás, os antigos, os amigos do homem, a ciência cristã, os otomistas, os animistas, o Cristo do Monte Verde, enfim, uma série de grupos. Depois passamos para as sociedades secretas, em que vamos ter um estudo aprofundado e muito interessante sobre a franco-maçonaria e a maçonaria escocesa. Depois temos a história dos Rosa Cruz e, por fim, passamos para a segunda parte, sociedades secretas políticas. Temos a introdução, os carbonários, portanto, os Ku Klux Klan, a Honorata Società, a máfia, a Santa Verne, a Congregação, a Mão Negra e a Utcha. São, portanto, as várias sociedades que foram aqui escolhidas por esses dois autores franceses, jornalistas, que fizeram aqui um trabalho muito interessante. Devo dizer que este livro é um livro para quem quer estudar esses fenómenos, muito interessante para nós lermos, termos na nossa biblioteca e entendermos, de facto, a história, a origem das sociedades secretas. Portanto, fica aqui esta grande recomendação. Este livro é muito interessante, escrito de uma forma muito clara e preciso, que tem sensivelmente cerca de quase 400 páginas, muito completo em cada uma das suas apresentações, com algumas ilustrações, e devo dizer que em Portugal, do que se editou sobre as sociedades secretas, é talvez um dos melhores livros que se editou até agora. Portanto, fica aqui a recomendação: História das Seitas e das Sociedades Secretas, de Bernard Michel e Jean Reinalde, um estudo aprofundado sobre as sociedades secretas. Um abraço e até a próxima.